Bem-vindos ao Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu sou Olga Souza, cardiologista e diretora nacional da Cardiologia Dor. No episódio de hoje, falaremos sobre o tema menopausa, com a presença do Dr. Maurício Magalhães, ginecologista e membro da Academia Nacional de Medicina. É um prazer, Maurício, receber você no nosso podcast com um tema tão importante para a saúde da mulher. Prazer é todo meu. Eu gostaria de começar pedindo para você nos explicar o que é climatério, qual é a diferença com a menopausa. Será que naqueles momentos que a mulher começa a experimentar irregularidades de ciclo menstrual, ela já deve estar se preocupando com a chegada da menopausa? O climatério é exatamente essa transição entre o período fértil da mulher e o período que ela deixa de ser fértil. A vida reprodutiva da mulher começa com a menarca, quando ela tem a primeira menstruação, e vai até a menopausa, que é a última menstruação. Só que isso é precedido, antes de vir a menopausa, já começam a haver os fenômenos dessa transição de um período para o outro. E esse período chama-se climatério, que é exatamente quando começam a vir as manifestações clínicas, mas também hormonais, uma série de mudanças no corpo da mulher que vão definir uma série de sintomas e sinais que ela vai apresentar nesse período. Muito bom. E quando que ela deve se preocupar? Já nessas medidas iniciais, nessas mudanças, nessa irregularidade, ela já deve procurar a consulta com um ginecologista para se preparar para a chegada da menopausa e no caso de tratamentos? Bom, a saúde da mulher, quer dizer, o cuidado com a mulher, ele tem que ser contínuo. Começa desde a moça na adolescência. Já começa, e quando vai começar a sua vida sexual, todos os cuidados do sexo seguro em relação a métodos contraceptivos, e assim vai durante as gestações. E quando chega nesse período, é muito importante que a mulher já esteja ciente, capacitada, porque o conhecimento é o grande parceiro da mulher para ela conduzir melhor essa fase. Ter informações. E isso ninguém melhor que o ginecologista, a ginecologista, para fazer essa orientação. E isso deve começar realmente antes. Mas a primeira recomendação que eu quero dar é o estilo de vida. Quer dizer, a gente tem que se preparar para esta fase dentro do contexto mais amplo. É preciso que ela esteja atenta a esses sinais, mas que ela esteja tendo uma vida equilibrada, uma vida com hábitos saudáveis, quer dizer, evitar o sobrepeso, ter uma atividade física, ter uma alimentação adequada, ter projetos pessoais, ter todo um lance de envolvimento, de comprometimento com novos projetos, com novas ideias. Isso tudo, esse conjunto é que vai fazer a mulher passar melhor por essa fase. Então eu penso que esse é a grande primeira mensagem dessa visão integrativa, para que a mulher tenha uma orientação bem adequada. Muito bom. É uma fase que todas nós vamos passar. É saber como iremos passar. E realmente, com esses cuidados, pode ser que a nossa transição seja mais tranquila, com menos sintomas. Por falar em sintomas, você poderia explicar quais são os sintomas mais frequentes na menopausa? Os sintomas mais frequentes são, primeiro, o mais comum. Ela começa com uma irregularidade menstrual. Quer dizer, quando vai chegando, e é interessante que a mãe que tem uma filha que está adolescente nessa época, as duas têm irregularidade menstrual por razões diferentes. É A verdade. menina, porque está com o sistema dela hormonal ainda imaturo, e a mãe, porque já está no outro extremo da vida. Verdade. Então as duas começam a ter irregularidades menstruais. Essa irregularidade ela pode ficar menstruando com mais frequência, mais de uma vez por mês, ela pode ter um fluxo menstrual aumentado, ela pode ter, ou pelo contrário, passar 2, 3 meses sem menstruar.
assim como acontece com as meninas no início da vida reprodutiva delas. Então, isso é pelo desgaste do sistema todo hormonal, do cérebro para os ovários e para o útero. Então, esse é um dos primeiros sintomas. A primeira manifestação que a mulher se sente é esse. Depois, existe muitas alterações do humor. Alterações, nós chamamos de sintomas cognitivos, aonde entra o humor, o sono, a labilidade emocional. É comum a mulher, nessa fase da vida, ter essas oscilações. É claro que isso é multifatorial, não é só hormonal, mas os hormônios contribuem para criar um ambiente assim mais suscetível, além de outros fatores que passam muitas vezes na vida da mulher nesse momento. Depois que esta fase passa, que são esses primeiros sintomas, é muito comum os calores, aquelas ondas de calor, os calorones, Os fogachos, né? fogachos, que são... Porque o que são esses calores? Esses calores é que o cérebro manda um comando para o ovário para o útero, e a mulher menstrua. Todo mês é assim, num ciclo. E o que acontece nessa fase? O cérebro manda o comando e o ovário não responde. Aí o que o cérebro faz? Ele aumenta o comando. Ele aumenta. É como se ele gritasse para o ovário responder. E quando ele grita, na verdade é o cérebro liberando mais hormônios para fazer o ovário funcionar. E com isso a mulher tem as ondas de calor. Mas isso é temporário. Isso não vai ser para sempre. Tem uma hora que o cérebro desiste, se acostuma e volta ao normal. Então, esses calores, essa é a primeira fase. E numa segunda fase, vêm os sintomas, os sinais relacionados aos efeitos dessa baixa hormonal, aonde os mais comuns são a osteoporose, a questão da perda óssea, a densidade óssea que começa a enfraquecer. Há outro fator, a perda muscular, a mulher pode ir perdendo músculos, isso tudo está relacionado a essa questão hormonal. E também existe a parte cardiovascular, que é muito importante. Isso é a sua área de expertise, aonde também as doenças cardíacas aumentam nesse momento, as doenças coronarianas, arteriosclerose. Então, isso tudo são manifestações que vão se levar. E além, para finalizar, existem outras queixas ginecológicas, por exemplo, a alteração da libido, a perda da libido, a redução da libido, e a outra também é o ressecamento vaginal e sintomas urinários. Quer dizer, é um conjunto de sinais e sintomas que podem se manifestar e que podem ser tratados e conduzidos da melhor maneira. Realmente é uma fase muito complexa para a mulher, na fase madura. E uma coisa interessante também, Maurício, é que nem todas as mulheres sentem esses sintomas. Existe alguma diferença porque algumas são mais sintomáticas em relação às outras? Olha, seguramente existem. E esses fatores podem ser tanto fatores orgânicos, algumas mulheres podem ter uma... Mesmo na menopausa, a mulher produz hormônios, numa quantidade menor, mas ela produz hormônios, principalmente no tecido adiposo, na gordura. Então, algumas mulheres continuam produzindo hormônio e esse hormônio é suficiente para o organismo, para as necessidades dela. Outras mulheres não, elas precisam muito. Então, isso vem muito da natureza da mulher. Mas um outro fator que eu acho que é importante é a questão também do lado emocional. Eu percebo que as mulheres que estão passando por momentos de conturbação emocional, pessoal, conjugal, com os filhos, é um momento também onde é aquela síndrome do ninho vazio, onde os filhos saem de casa. E aí eu vou falar uma coisa que algumas mulheres perdem um pouco o protagonismo, né? Porque o protagonismo feminino tradicionalmente vem muito relacionado à questão materna. Então, para muitas mulheres que investem tudo na vida, na família só, no casamento, nos filhos, e não têm outros interesses, nesse momento os filhos estão saindo de casa, estão casando, então aquilo gera um vazio na vida dela, diferente da mulher moderna, que tem múltiplos interesses e que aquilo ali é parte da sua vida, então ela compensa com outras. Então essa é uma outra dica.
A mulher tem que buscar outros interesses, ela tem que buscar outros. Então, o que eu percebo é que essas mulheres que têm esse componente emocional associado, isso fica mais Mais grave. exacerbado. E um outro fator que a gente ainda não falou, mas que é muito importante, é o cigarro, o tabaco. O tabaco ele é antiestrogênico. A mulher que fuma, a mulher que entra no consultório, eu já sei que ela fuma. Pela entrada dela, pela expressão A dela. gente sente, É, né? não é porque o tabaco ele compete com o estrogênio nos receptores hormonais. Então a mulher que fuma, ela tem mais sintomas da menopausa e ela vai ter isso de uma forma mais acentuada. Então, até nesse aspecto, o tabaco é negativo. Como a menopausa causa essa série de sintomas e com isso comprometendo muito a qualidade de vida de nós mulheres e também interferindo na vida familiar, com o marido, com família, por essa alteração de humor, por cansaço, por irritabilidade, por não dormir, por esses sintomas, sentir as modificações do corpo e todo o risco que a menopausa acarreta, como você falou, da osteoporose, da perda de massa muscular, do risco maior de doença cardiovascular. Como que pode ser feito o tratamento? A terapia de reposição hormonal é recomendada para todas as mulheres? A terapia reposicional é uma importante ferramenta no contexto para tratar essa síndrome, mas não é a única. Ela faz parte disso. Então, o que eu acho que, às vezes eu vejo mulher que chega no consultório, sobrepeso, obesa, fumando, nervosa e dizendo que quer tomar hormônio para passar os sintomas dela. O seu problema não é só o hormônio. O hormônio é parte disso, é um ingrediente disso. Então, eu acho que o mais importante é o estilo de vida. É a mulher se posicionar. Isso vale para todo mundo, vale para o homem, porque o homem também tem a andropausa. É diferente, mas também tem. Então, o que é? É você ter atividade física, é você ter mobilidade, é você ter uma dieta adequada, controlar o peso, evitar se intoxicar, moderar a bebida alcoólica, não fumar preferencialmente, não fazer uso de drogas, uma série de situações que vão fazer com que você consiga dar ao seu organismo as melhores condições. E neste caso há situações onde há o benefício da reposição hormonal, principalmente para aquelas mulheres que têm sintomas. Aquelas que têm sintomas são candidatas naturais ao uso do hormônio. E hoje em dia nós dispomos de hormônios naturais, bioidênticos, muito seguros, que estão comprovados que a gente pode usar com segurança. E naquelas. Agora, existem mulheres que têm contraindicação para a reposição hormonal, principalmente aquelas mulheres que tiveram câncer de mama ou câncer de útero, que são tumores que respondem aos hormônios. Essas mulheres têm contraindicação. E tem um grupo de mulheres que tem uma contraindicação relativa. Essas têm que ser avaliadas caso a caso, que são mulheres com história familiar de câncer, a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama. Esses casos têm que ser vistos, uma avaliação genética, para tomar a melhor decisão. Mas é uma grande arma, mas também não é para sempre. Eu acho que a reposição hormonal, o que se recomenda atualmente, o grande benefício da reposição hormonal é uma janela entre os 50 e os 60 anos. A mulher tem que usar neste período, é quando ela mais precisa. Depois ela vai continuar com outros cuidados. Existem. Algumas continuam com hormônio, porque tem mulheres que com 65, 70 anos que para o hormônio voltam todos os sintomas. Essas precisam continuar tomando, mas outras não. Elas param e convivem bem. E para isso nós dispomos de remédios para osteoporose, dispomos de remédios para proteção cardiovascular, dispomos de outros. Por exemplo, hoje em dia uma coisa que se usa muito para, por exemplo, o ressecamento vaginal é o laser vaginal. O uso do laser melhora muito o trofismo, a elasticidade vaginal, previne infecções urinárias. Então, o uso do laser vaginal é uma ferramenta que pode ser utilizada. Então, há muitos recursos para manter a mulher e preservar isso, até porque as mulheres vão viver muito, as mulheres vivem mais do que os homens. E eu observo, eu tenho lá no consultório pacientes nonagenárias, algumas até centenárias. E o que elas têm em comum? São magras. Eu sempre digo assim, você quer ser longevo, seja magro.
é pré-requisito. Você pode ser magro e morrer cedo, isso é outra coisa. Sim. Mas o gordo não vai viver muito, o sobrepeso não vai viver muito, vai encurtar a vida dele. Então, o grande segredo é seja magro, se você quer viver mais, e dentro desse contexto de cuidados. Verdade. Sendo magro e fazendo atividade física, a mulher vai enfrentar melhor esses sintomas da menopausa e toda essa fase que ela vai viver. Concordo plenamente com você. E essa terapia de reposição hormonal, quando recomendada e de forma ampla, como você falou, precisa também ser acompanhada, né, Maurício? É. Com que periodicidade você recomenda esse acompanhamento uma vez iniciado o tratamento? Essa mulher ela deve ser vista pelo menos de 6 em 6 meses. Ela deve ser vista para acompanhar todos os marcadores, todos esses fatores que nós falamos, o controle do peso, a questão do açúcar, do diabetes, a questão da pressão alta, porque o ginecologista é o grande clínico da mulher. Verdade. Eu, no meu consultório, eu oriento tudo isso. Há distúrbios da tireoide. Muitas mulheres chegam nessa fase da vida, têm um hipotiroidismo. Então, não é que a gente vá tratar, mas o ginecologista diagnostica. Eu diagnostico uma mulher que tem uma elevação de colesterol importante para orientar para um cardiologista a tratar. Eu oriento a mulher que é diabética, aí um endocrinologista. A gente estimula, está sempre reforçando a importância da atividade física, da musculação, de todos os cuidados para manter a sua massa magra, ganhar força muscular, porque é muito importante, porque a questão da mobilidade tem a ver com a queda. O que a gente tem que evitar é cair. A prioridade do idoso é não cair. Não cair. Ter massa magra e não cair. E não cair. Não pode cair, porque cair Verdade. vem toda uma série de problemas. Então, e isso é um conjunto. Não é o hormônio sozinho que vai determinar. Uhum. O hormônio é uma parte importante. Eu uso, eu recomendo. Mas cada paciente que vai no consultório sai com uma receita diferente. Cada uma, podem ser duas amigas com a mesma faixa etária. Uma sai com uma receita, outra com outra, porque é personalizado esse cuidado. Muito bom, muito bom. Esse conceito de medicina personalizado é super importante e tem que ser realmente divulgado, porque não é a receita da amiga, da vizinha, da colega que ela pode seguir, e sim a receita que vai ser preparada especialmente para o caso dela. Você comentou bastante sobre se preparar de cuidados com a saúde para que a mulher possa enfrentar melhor a menopausa. Você poderia, agora, para encerrar, comentar para os nossos ouvintes quais são esses cuidados, o que a mulher pode fazer para enfrentar melhor esse momento quando chegar a menopausa? O que eu costumo dizer para todas as minhas pacientes é que a gente precisa ter na vida prevenção primária e secundária. A prevenção primária é o estilo de vida. É você controlar o peso, estar dentro de um limite de peso, controlar as taxas de açúcar, controlar a pressão, porque às vezes a pessoa não está sentindo nada e a pressão está alta, quer dizer, o organismo está sobrecarregado. Então, controlar a pressão, ver esses distúrbios de tireoide. Então, essa parte de ter um estilo de vida saudável, com exercícios físicos, com alimentação e também com esse lado, o que os estudos mostram que a coisa mais importante para a velhice são as relações afetivas. Nós precisamos ter amigos, ser gentil com as pessoas, criar uma rede de relacionamento favorável. É isso que vai nos fazer ter esse lado de um estilo de vida saudável, quer dizer, com as relações familiares, profissionais, manter interesse, criar hobbies, tudo isso vai fazer ter interesse por literatura, tudo isso cria existe uma frase que eu adoro que diz assim, só é interessante quem é interessado. Você tem que ser interessado, você tem interesse pelas pessoas, ouvir as pessoas, não é só falar de você, ouvir as pessoas, ler temas interessantes, trazer sempre uma contribuição. Quando você é assim, você consegue agregar pessoas e consegue ter uma vida melhor. Então essa é a prevenção primária. E a prevenção secundária é o diagnóstico precoce. Então você tem que ir ao médico, você tem que ir ao seu cardiologista, ao seu clínico geral, ao seu ginecologista, para que esteja sempre antecipando, por exemplo, se tiver
os ossos estão caminhando para a osteoporose. Existem medicamentos hoje muito eficazes para fortalecer a massa óssea, para a questão muscular. Existem suplementos alimentares importantes, vitaminas, proteínas. Existe todo um conjunto de substâncias que ajudam o organismo a que ele se recupere. Então, esse conceito da prevenção primária, isso é o hábito de vida, e a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, e isso vale também, para finalizar, por exemplo, não é só para o câncer ginecológico de mama, mas para o câncer de cólon, de intestino, que está aumentando muito. A gente tem que estar atento, fazer exames de colonoscopia, e outros é o pulmão. Tem que estar atento, porque mesmo que você não seja um fumante ativo, que você fume, você vive em ambiente de poluição, você está exposto a fatores de risco para o câncer de pulmão. Então, todo esse conjunto, e isso o ginecologista faz, a minha rotina, e da maioria dos ginecologistas, é essa avaliação. O cliente vai, você faz a avaliação intestinal, do pulmão, de tudo, para que ela esteja o máximo segura. Então, eu acho que com esses conceitos, a mulher vai chegar aos 90 anos facilmente. Bem, Maurício, muito obrigada pelas suas orientações, as suas dicas. Muito obrigada por participar conosco aqui do nosso podcast Dora em Doses. Obrigada. Obrigado. Finalizamos por hoje mais um episódio do Dora em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para a prevenção, o cuidado e o tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Rede Dor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do Dora em Dose pelo Spotify e YouTube. Abraços e até breve!